E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional e renomado treinador Jefferson Peliquier. Tudo bem, Peliquier? Tudo bem, Felipe? Como é que vai? Tudo jóia? Tudo certo. Bom, só para apresentar um pouquinho dos títulos do Peliquier como treinador. Bom, ele é de 65, pode revelar a idade, né? Ah, claro. Foi mestre internacional em 98, bicampeão paulista, jogou 2 Olimpíadas, 2 vezes campeão pan-americano seniors, 2 normas de grande mestre, além de outros torneios. Acho que é um bom resumo, né? Ah, tá ótimo, imagina, obrigado. E a ideia hoje é de separar, assim, o pessoal mais novo acho que quase só conhece você como treinador, o pessoal um pouco mais velho conhece bem você como jogador. Então vamos separar um pouco as duas partes, começando como você como jogador, aí fazer parecido com as outras entrevistas, né? Quando é que você começou a brincar? Bom, você vê como é que é. Na verdade, a gente morava na periferia, a gente tinha muito pouca coisa, né? Aqui em Cá São na Paulo. rua, em São Paulo, na Vila Matilde, né? Então, e um dia meu avô, né, João Francisco, que é até meu nick no ICC, ele falou, vem cá, moleque, vem cá, vou te ensinar um jogo correto, honesto, tal, que não tem sorte, essas coisas, né? Uhum. E ele me ensinou a jogar xadrez, né? E eu fiquei fascinado pelo jogo, né? Mas a gente não tinha muita coisa ali na região. A periferia é muito difícil, né? Você não consegue as coisas fácil, né? E eu lembro que a gente tentava jogar daquele jeito, aquele tabuleirinho pequenininho, alguns magnéticos, né? Uhum. Até que não sei como, ali um dos vizinhos apareceu um xadrez básico, né? Do Quando Agostinho. o xadrez básico do Agostini, né? E eu vi aquele livro, eu fiquei fascinado, ficava montado no livro, vendo, né? Tentando estudar o máximo que eu podia. Nisso apareceu o pessoal da rua jogar, pô, ele joga bem e tal, né? Aí apareceu, a gente tinha as vilas ali, né? Vila Matilde tem cada rua vai sendo uma vila. Aí na Vila Uhum. 3 ruas lá na frente, tinha um senhor chamado Seu Davi, que juntou a molecada que jogava, né? E até que fez um grupinho muito bacana ali mais tarde, né? Então, tinha lá o seu Fernando. Mais tarde apareceu também um senhor dono de uma farmácia, o senhor Astor, ali na Zona Leste. Ele tinha um sítio em Guararema e juntou toda aquela turma mais ou menos da Zona Leste, que, assim, daquela região, né? Uhum. Jogava e tentou, né? Eu já estava me destacando um pouco no campeonato estadual de categoria, mas todo mundo juntou lá. Então, Gilberto Guimarães, o Guima, Luiz Carlos da Mata, por exemplo, você deve conhecer, Esse joga. já vi jogando Interclubes. Então, ele é dessa turma, né? Enfim, a Jorge Anacleto Viveiros, que jogou por muito tempo. Enfim, tinha uma galera bacana lá, o seu Faustão. O seu Fausto fazia o churrasco para a turma, todo mundo ia lá pelo churrasco, ficava jogando, né? Então tinha essa turma muito bacana que acabou, a gente jogou muito pouco, né? E de lá eu fui para o Clube de Xadrez São Paulo, né? Quantos Chegando anos você já em São tinha quando? Paulo, né? Nossa, o Clube de Xadrez São Paulo realmente era o que tinha de melhor, Mas né? quantos anos você tinha quando você pisou lá? Eu tava ali com mais ou menos 14, né? 15 para dizer, 14, 15 anos mais ou Aham. menos. E o clube era impressionante porque quando eu vi o xadrez básico, tem aquelas coisas de adolescente. Ah, você é campeão do mundo aqui, né? Aí você vê aquela bibliografia do livro. Você chega no clube de xadrez, você vê aquele monte de livro ali na biblioteca. Uhum. Você fala, meu Deus do céu, né? Você toma um choque, né? Então o clube era bacana, você tinha lá o Helder Câmara, que às vezes ficava vendo os finais de torre, principalmente, né, é muito conhecido por ser um excelente finalista de torres, né? Ele mostrava finais artísticos, e a gente ficava em volta ali, né? Quando tinha Uhum. oportunidade. Mas era como uma aula ou ele estava estudando e Aí ele ficava juntava? no lance do mestre, assim, mas era uma coisa muito assim, não existiam umas coisas, existia até, mas eu como frequentava de sábado e domingo, eu não podia durante a semana, porque Uhum. eu já estudava e depois já comecei a trabalhar muito cedo, né? Fui trabalhar em banco muito jovem, precisava Uhum. sustentar, ajudar a família, enfim, né? A gente, né? Era diferente, né? A gente não tinha só ficar livre para jogar xadrez, né? Então eu ia de Uhum. sábado e domingo, até me lembro do seu Isidoro, irmão do seu Virgílio. O seu Virgílio era o porteiro do clube, ficou 50 anos lá, uma figura maravilhosa, dava cada bronca na gente quando a gente se excedia ali. Eu e meu colega lá, que foi meu padrinho de casamento, Ivan Nogueira, essa turminha que eu tava ali na época, né? Uhum. Nogueira, Alexandre Matos, turma que eu jogava. E a gente tinha duas coisas que a gente fazia: tomar um mate dobrado na São João para forrar o estômago e poder aguentar o dia inteiro, que não tinha grana. A gente estava no rei do mate e tomava aquele mate com um monte de aveia e o leite em pó dobrado para segurar, né? E a gente ficava jogando pinga até tarde. E eu queria ficar, né, até o máximo que eu podia. E eu não tinha, o metrô não existia, a gente pegava o ônibus, né? O Uhum. famoso Penha Lapa lá, era o último que tinha.
você era assaltado, fui 2 vezes assaltado na Praça da República, ou perto de casa, porque você ficava voltando 1 da manhã, era duro, né? Então Sim. quem me salvava às vezes era o irmão do seu Virgílio, o seu Isidoro, né? Uhum. Ele morava no Cangaíba, ali na periferia, então ele me dava carona, e não, várias vezes eu ficava até as 2 da manhã, porque o clube fechava às 2 da manhã, e 2 da manhã ele fechava e já era, né? Eu tinha carona com ele. Mas você tinha ali o Segal uma vez deu uma simultânea, eu fiquei tão nervoso, e eu fui colocar as peças, inverti o rei e a dama. Ele falou, você pode brancas, pretas, aí a cor que quisesse. Eu pus brancas e empurrei lá meu peão rei, mas na verdade era peão dama. Ordem foi, pô, jogar um peão dama. Acabou empatando essa partida, então ele dava umas canjas, né? O Antônio Rocha, eu via sempre um grande talento do xadrez brasileiro. Esse estudava, ele sempre chegava ali, eu via ele pegando aqueles livros antigos da biblioteca do Clube de Xadrez de São Paulo, né? O Herman eu via menos ali. Sábado, domingo eu via menos o Herman. Mas tinha assim, eram os mestres que moravam ali, que moravam em São Paulo. O Cícero Braga, jogadores fortes, Phil Gutt, mas assim, eu não via muito. Esses 4 eram o que, né? Tinha o German que falava, mas o German estava parado, e o Mequinho também, nada, né? E o Sunier, né? Que era o jogador, quando tinha torneio no Clube de Xadrez de São Paulo, todo mundo ia ver, porque o Sunier realmente era o destaque, né? Já que o Mequinho estava parado. Então, nós estamos falando de 78, mais ou menos, no match do Karpov-Korchnoi, que foi quando eu comecei a acompanhar as colunas de jornais. Hoje o pessoal não tem, mas tinha várias colunas. Tinha a do Herman no Estadão, né? O Helder tinha a coluna dele, tinha o Cícero, se revezava. Eu lembro que o Cícero, o Rocha e o Herbert ficou mais tempo escrevendo na Folha de São Paulo. O Eduardo Borgonov tinha uma coluna no Jornal do Brasil. O Valério de Andrade tinha uma coluna na antiga revista Manchete. Você tinha ali algumas coisas que você pegava. Eu não tinha grana para a revista. Na escola o pessoal recortava e me mandava, saiu isso aqui, sabe? Bacana. Me levava na escola. Então você estudava era assim, foi o começo, né? Então, mas além do xadrez básico e essas colunas, você teve algum contato com literatura ou era uma coisa realmente de ir lá no clube, aprender, jogar? Sabe o que eu acho? Eu fico pensando assim, né? Quando fala dos livros, né? Vendo relatos, assim, do próprio aí, do seu canal, né? Você vê, eu vi o do Neuros, eu achei muito bacana ele falando dos livros, né? Que ele leu. O que acontece é o seguinte, os livros não tem uma metodologia, né? Então tinha bastante livro, mas não é que a gente não lia, o pessoal falava, leu, a gente dá aquela tapeada, sabe? Dá aquela lidinha. Essa é que acontece, na verdade, porque o pessoal queria jogar o ping e tinha muita na prática, né? Eu lembro no Clube de Xadrez de São Paulo, já no início, em 84 ainda, frequentei o clube até 89, por ali, uns 10 anos frequentando o clube. O match Kasparov e Karpov chamava muito a atenção. Então você não tinha a internet, né? Às vezes as coisas chegavam por telex, as coisas, né? Então suspendiam as partidas, a molecada de hoje não sabe o que é suspender partida, não quer. Então a partida foi suspensa, todo mundo ali em volta, mas era um monte de gente, estava o Milos, que é 2 anos mais velho que eu, da minha geração, ficava todo mundo ali em volta tentando descobrir qual que era o lance. Foi até um cavalo D7 espetacular, assim, que ele faz com o Karpov, uma das partidas, assim, incrível, que ninguém achou o lance, inacreditável. Tava o Flávio de Carvalho, que traduziu o famoso Pacman, da editora Emos. Então, um pessoal, assim, né, que realmente era uma efervescência o Clube de Xadrez de São Paulo, muita gente frequentando, de várias camadas sociais. Eu acredito muito nisso. Você tem muita gente ali tentando resolver as coisas, né? Aparecem os talentos, né? Então o clube tinha isso, né? Agora dos livros, por exemplo, você tinha... aparecia um monte de livrinhos assim, tinha uns livros horrorosos, assim, você falava, poxa, tipo, teoria de aberturas dos Nosko-Borovsky, que eram uns golpinhos táticos na abertura, você acreditava que ia dar aquele golpe lá, quando dava você ficava feliz da vida, né? Pô, tava, né? Mas assim, o xadrez básico era espetacular, né? É claro que o Pacman todo mundo menciona. Eu me lembro que o Rezende me falou, poxa, o Rezende lá no Clube de Xadrez de São Paulo, pô, você joga direitinho e tal. Lê o Mi Sistema, Antônio Rezende, mestre internacional. Aí eu fui lá ler o livro, Prática do Meu Sistema, o Bloqueio, que é um livro menos conhecido, que tem lá no Clube de Xadrez de São Paulo. Tinha o jogo de posição, por exemplo, do Elis Casas morou uma época no Brasil. Tem um livro dele muito bom, Jogo de Posição deles Casas e tal, tinha esse livro, o Tratado Geral do Xadrez, que o Pano fez uma revisão, que eu acho que o xadrez básico deveriam fazer alguma coisa assim. O Tática, por exemplo, 1 e 2 do Pacman, é um baita de um livro de tática, mas assim, não é muito comentado. Tinha o Manual do Lasker, o Manual do Tática, você conseguia pegar algumas coisas no clube e tal, você vê a bibliografia do xadrez básico do Orfeu, tem um monte de coisa, finais do Ret, final do Kizerniak. Sim, você tinha bastante coisa, mas assim, era um negócio meio solto, né? Talvez o Tratado Geral de Xadrez do Grau
tinha ali uma certa metodologia, mas era um livro, às vezes, meio pesado de ler, né? Você tinha, o sistema também tem um jeito meio arcaico de escrever, né? E o jeitão dele, meu sistema, tinha umas coisas assim, ele fazia umas brincadeiras, você não entende muito bem as brincadeiras do Ninzovich, mas enfim, eu acho que a coisa, para quem é bem a geração, acho que depois a coisa mudou com os livros do Kotov, né? Que é o Pense, Jogue, o Treine como Grande Mestre. Mais tarde o Dvoretsky, mas nós estamos falando de umas coisas mais recentes, né? Sim. Então acho que assim, aí o pessoal, né? Eu me lembro em 80, acho que foi em 81, tem um livro, não sei se você conhece, chama Mosaico Arredrecístico. Não. É um livro do Karpov e do Geek. Esse livro, quando chegou ali, acho que o Partido Comunista Brasileiro chegou no Brasil, o pessoal trouxe a equipe da União Soviética lá, chegou no clube, meu amigo, foi um negócio de voar em cima do livro, né? E teve gente que comprou o livro de baseada, porque era barato, os russos vendendo, né, e tal, e eu tive que comprar já com ágio o livro, mas eu comprei, é um livro muito interessante, tem histórias, ele fala manifestações artísticas e tal. Então, quando chegou lá nos... todo mundo ficou desesperado para ter. Então, era assim, você tinha os livros antigos, mas o pessoal lia mais ou menos, né? O pessoal ficava mais na prática, nos recortes de jornal, acompanhando, né? Que é o que se faz hoje, né? Sim. Mas, em vez de ver os clássicos, por exemplo, ficam acompanhando a jogada instantaneamente, né? Vê o Sup, mandou aquele dama C6 no Carlsen, nossa, todo mundo já sabe, já tem comentário. Fazer uma resenha já fica até difícil, porque na hora tá todo mundo comentando, no momento, não é verdade? Sim. Nosso momento era o recorde jornal do dia seguinte, o que o Herman Klaus ia falar na Folha, no Estadão, perdão, o que tinha, né? Então era isso, tinham recortes grandes até, assim, quando tinha torneio tinha um espaço interessante pro xadrez. Isso se perdeu, né, claro, porque com o advento da internet as coisas mudaram, né? Mas era mais ou menos por ali. O clube era a fina flor, né? A gente aprendia muito ali, porque tinha muita gente boa jogando. Legal. E esse período que era assim, ler uns livros, muita prática no clube, analisar com o pessoal, você acha que foi o suficiente para você ter força de mestre nacional ou foi necessário algo mais? Teve um momento que você empacou? Porque teve uns anos até chegar ao título. Então, você sabe que aí entra uma coisa curiosa. Eu acho que eu trabalhava, na verdade, eu trabalhava no banco, né? E depois eu ia para o Paulistano, então, e fazia faculdade à noite. Então, é meio complicado, né? Então, jogar, participar, eu não tinha uma dedicação, assim. Eu me lembro que você fala, gente que te ajudou para ser professor e tal, a gente não tinha muito, assim, ter um treinador. Eu lembro que o José Carlos Coutinho, ele chegou e me mostrou algumas coisas, umas 2 vezes no encontro, falou, olha, você pode fazer isso aqui, me mostrou como calcular, acho que até tinha sido alguma coisa do Kotov e tal, para ver como é que eu tinha que estudar. O próprio clube eram as dicas que o pessoal dava, né? A gente jogava pingoléu e por exemplo, tomava as cajaladas. Para quem não conhece, André Cajal, uma figura folclórica ali do clube de xadrez, eles sempre levavam um golpe do Cajal. Pô, levei uma cajalada hoje, perdi a partida, era muito bom na tática, né? E era ele e o Segal Romênia. No primeiro Mundial que eu fui em 88 na Romênia, eu fiz questão de trazer um livrinho para o Segal e para o Cajal, né? Porque eram 2 livrinhos da ESA, uma revista bem polpuda, bacana ali o trabalho feito na Romênia, para os dois, porque quando essa pessoa a gente aprendia assim na prática, né? Então, trabalhando e tal, era difícil. Eu tenho um pouco de insônia, insônia, eu gosto de ler à noite, né? Então, tudo que eu podia de ler, eu lia, mas muito focado para os alunos, né? Porque... Quando é que você começou eu sei que eu comecei a dar aula no clube, então a gente não sabia direito o que a gente dava. Então, por exemplo, você lia o Pacman, né? Você pegava o Pacman, pegava os livros, separava. Eu tentava organizar por temas para ser uma coisa mais dirigida, meio sistemático. Eu já sabia do meio jeito sistemático dos soviéticos, ou seja, que eles faziam em qualquer esporte isso. Então, você tentava aplicar alguma coisa, né? Tentar dirigir o estudo. Eu acho que essa é a função do treinador. A gente picava muitas coisas. Quando você dirige os temas, o conhecimento vem mais rápido, né? Mas eu ganhei o Paulista em 88 e fiquei todo animado, né? Porque acabei largando o banco, né? Minha mãe ficou desesperada, eu lembro, na época, porque ficava preocupada, vou jogar xadrez, só xadrez. Ela ficou, mas como, meu filho, não é o banco, você tem... Mas eu saí do banco porque era o que me motivava, né? Uma paixão. Eu falei, não, eu vou fazer isso da minha vida. Então, muito difícil ficar dando as aulas, né? Abriu espaço para poder dar mais aulas e eu fiquei muito focado em treinamento. Eu não estava ligando muito. Eu gostava de ganhar uns torneios, fui campeão paulista, mas assim, não me chamava tanto a atenção, por exemplo, como
dar as aulas, ver o progresso dos alunos. Isso sempre me motiva mais, eu acho, né? E aí eu lembro uma época que o próprio Leitão e o Vesco, pô, Pelix, você precisa jogar mais, tenta fazer o título de mestre e tal. E aí eu me dei uma dedicada um pouco mais nas aberturas, porque até então, né, meu saque sempre foi uma porcaria, né? Aí eu preparei lá eu jogava dragão, né? Hoje o peão para em C6, não estica, não vai, faz. E aí eu jogava dragão, todos os alunos jogavam dragão, à exceção do Leitão, que era craque na Naidorf, né? Como ele até mesmo mencionou, Leitão jogava na Naidorf, era ele e o Sunier, eu acho que os melhores do Brasil, Leitão, jovenzinho com a Naidorf, né? Mas assim, você pega a minha geração, a gente jogava os torneios, você tinha uma geração assim, bacana, talentosa, mas que a minha assim, era o Aron Correa, o Ivan Boeri no Sul. Eu lembro que eu joguei o Jebs, o Aron e o pessoal do Rio Grande do Sul. Tinha ali o Sandro Heleno Trindade, mestre internacional, e o Adriano Vale, que tem o blog hoje. Você tem ali a equipe de Minas, o Geber e tal. Essa geração que você fica pensando por que um estudou, um parou, entendeu? Pessoal assim, né, que você fala, né, que chegou a jogar um certo momento e parou. Então era muito assim, nos anos final dos 80 e dos 90. Mas aí em 94 foi quando eu comecei a estudar mais duro. Eu joguei um campeonato brasileiro, eu fui vice-campeão brasileiro, vice-campeão do Aberto do Brasil, nos dois o Milos ficou na minha frente, o Milos não precisa nem falar, né, um jogador extremamente categorizado, conhece tudo, e aí eu fiquei me dedicando, e aí foi saindo as normas, né, aí em 98, na segunda Olimpíada que eu joguei, saiu o título. Aí eu me animei um pouco para tentar chegar a grande mestre, mas aí já tem um pouco mais a idade. Cheguei até a fazer bons torneios, né? Eu joguei muito aquelas Copa Mário Covas, né? Copa Itaú. Tem até uma história engraçada na Copa Itaú, não sei qual foi agora. Eu tava com 7 em 7 na Copa Itaú. Fácil, não devia estar 7 em 7, puxa vida. E aí tinha que levar o pessoal para um torneio no colégio Albert Sabin de manhã, e a rodada era 4 da tarde, eu tava levando, acho que o William Ruda tava comigo no colégio, aí fui lá e acordei tipo 6 da manhã para levar toda a turminha no colégio. O torneio acabou lá mais ou menos por 1h30 da tarde, aí eu fui correndo almoçar para jogar com o Hoffman de Pretas. Quer dizer, aí quando você faz isso, você percebe poxa, né, que a minha tendência sempre foi treinador, né? Aí perdi pro Hoffman, perdi pro Leitão, ainda fiquei em 8º, mas assim, puxa vida, se você tá numa situação como essa, você tem que, né, dar um jeito, né? Mas assim, a vontade de estar com os alunos sempre me forçou mais, né? Então acho que eu fiquei dividindo muito esse tempo de treinador e jogador, mas a gente sabe que para você conseguir ser um grande mestre, tentar atingir voos mais altos acima de 2.600, você tem que ter uma dedicação muito grande, né, no estudo. Você não pode ficar com uma carga de trabalho com treinamento grande, senão você pode chegar até a grande mestre, né? Não digo que você pode com estudo tal, você chega, mas se você quiser passar, você precisa ter um gap de estudo bem maior, não dá para você ficar, né, desse jeito. Acho que seria isso daí mais ou menos o resumo, né? Mas até 2004, por aí, depois decidi parar, tanto é que eu fiquei 11 anos sem jogar torneio de rating fit, e aí o Madeira, lá, meu companheiro de equipe em Osasco, falou, pô, você tem que jogar o sênior, né? Que o ano passado, pô, passei dos 50, falei, pô, não, Madeira, ele insistiu bastante, aí fui para a Colômbia em 2017, saiu o primeiro título, né, de campeão pan-americano sênior e a norma, e depois no ano seguinte, nas Ilhas Virgens, eu dei sorte lá e ganhei de novo o torneio, saiu a segunda não. Aí você se dá aquela animada, né, tal, mas aí a minha categoria, né, a velha guarda, né, e você fica contente, mas jogando com o pessoal da minha idade, né, tem que deixar claro isso, né, mas eu fico feliz, né, de ter feito as duas normas, mas não adianta, o treinador e o técnico e fazer as pessoas, a molecada crescer, né, o pessoal, isso sempre foi mais forte em mim. Ah, legal. Então, só antes de fazer essa transição jogador-professor, eu queria perguntar qual que foi o lance do jogador Jefferson Peliquian que ele mais se orgulha de ter jogado. É difícil dizer, né? Claro. Apesar de que não tive... Se tivesse falasse quais foram os meus piores lances, eu teria um monte, né? Mas assim, teve uma partida que eu vou mencionar, mas não acho que foi a melhor. Foi uma partida maluca que eu joguei com o austríaco no Mundial de 96 na Armênia. Eu fiz um esforço muito grande para ir nessa Olimpíada, porque é na terra dos meus avós, né? Então eu queria conhecer a Armênia
E jogar uma Olimpíada a gente sabe que é todo sonho de qualquer jogador, né? Uhum. E lá pela, acho que foi 10ª rodada, eu estava jogando com esse austríaco e aí foi uma partida super complicada, então a gente estava perto ali da onde é a divisória, então tinha um público ali, começou a encher o pessoal para ver ali, e eu fiz uma combinação, e o cara sacrifica, é uma partida bem interessante, Casa Grande da Áustria, foi na Olimpíada de 96, Brasil contra a Áustria, né, e eu ganhei a partida, e todo mundo aplaudiu, né, todo mundo ficou olhando assim, pô, tá aplaudindo lá, quem que é o cara, né, e por que eles fizeram isso? Porque, na verdade, o descendente de armênio, né, eles descobriram que tinha um descendente de armênio, mestre internacional, depois a tal de trocar moedinha, quiseram falar e tal, perguntar as coisas, por isso eu fiquei, me achando superstar e tal, né? Dei uma olhadinha pro Kasparov ali em cima, tá vendo? O pessoal me aplaudiu. Foi engraçado isso, foi bem interessante. Mas no Mundial de 91, Mundial de Jovens, né? Eu treinava o pessoal, eu lembro que o Sonia falou de montar as equipes e para eu dar uma força, o que montar. Eu montei, assim, tinha a equipe A que tinha lá o Totti, o Desconze, o Vesco, que tinha a equipe B que jogava o Sandro Heleno Trindade no primeiro, eu no segundo, né? Tava o Matsura, o Frederico Matsura estava na minha equipe, e se tivesse número ímpar, podia fazer uma equipe C, que foi aí o Leitão, jogou a equipe C, por sinal eles ficaram na frente da gente, daí da equipe aí. Mas eu teve uma jogada que eu fiz contra o Ilya Gurevich. Ilya Gurevich era o campeão mundial juvenil, e eu joguei uma dragão com ele, e ele joga G4 antes de rocar, eu joguei um bispo por G4, mas o lance é um sacrifício que o Tournai fez com o Pizarres tomou esse sacrifício, eu estudei essa posição, e aí a partida toda é legal, e eu lembro que eu joguei um cavalo B4, assim, ele me joga um A3 para evitar, um bispo D4 para evitar um torre por C3, eu jogo um cavalo B4, joga A3 para evitar um cavalo B4, eu jogo o cavalo B4 mesmo assim. Mesmo assim. E é uma miniatura, e foi massacrado, cara. E eu lembro que eu estava muito inspirado nessa posição. Eu vi um mate, o rei saindo de C1, indo para H2 e um mate de peão. Não era uma linha totalmente forçada, boa parte era. Mas eu vi esse mate aí, pus nas análises. Depois o Luiz Roberto da Costa Júnior, ele escrevia para o Informador, né? Aí a gente foi, analisou e tal. Essa partida é muito boa, ela saiu em várias revistas. Eu lembro que o Mundial, teve uma pessoa que veio comentar a partida, né, comigo, um cara do Uzbequistão, falou que saiu lá, Nadir Hanov, a partida. Eu fiquei contente que ela saiu em vários lugares, a partida muito boa. O pessoal veio me cumprimentar, o pessoal da Rússia, o Kramnik veio me cumprimentar na partida, né? Caramba. Aí eu brinco com um tapinha, ele falou, continua assim que você vai longe. Mas assim, foi uma brincadeira, claro, né? A gente, é uma partida muito boa. Essa, por ser um campeonato mundial de jovens, né? E por ser ganhar do campeão mundial juvenil, eu acho que foi uma partida que, claro, que chamou muita atenção, né? Fiquei muito feliz por essa partida aí. Ah, legal. Bom, vamos tentar virar a página e agora falar do Pelican como treinador, né? Assim, acho que seria bacana você falar de grandes jogadores que você já treinou. Eu conheço alguns, mas talvez deve ter até algum que eu não sei, que você fez parte da evolução. Mas, ao mesmo tempo, eu queria entender, enfim, dando aula, conversando com um monte de gente que dá aula, como é que se evolui um treinador? A gente sempre pergunta como se evolui o jogador, mas como é que se evolui um treinador? Então, eu acho que o grande segredo do treinamento é você pensar em porcentagens, né? Então, o que acontece? Você identificar o seu aluno, quais são as fraquezas e as virtudes, né? Isso vai tudo, né? Questão psicológica, como é que ele se comporta no jogo, com o tempo. Você tem que realmente entender o seu aluno o melhor que você pode. Às vezes, no começo, por exemplo, como eu te falo, né? O pessoal, todo mundo jogava dragão porque era o que eu jogava, né? Então, o Giovanni, o Igor Steinhoff, a Estélia, a Bárbara Fará, a Marina Ramos, toda aquela turma jogou e teve resultados bacanas. Mas a Tatiana Hatt, por exemplo, nunca jogou dragão. Ela jogava Iança, por exemplo, né? Depois a Iança, a Pirk, né? E jogou muito tempo assim. Eu fui variando, alguns passaram para Caro-Kann, francês, eu fui vendo tudo que era abertura, porque eu falava, puxa, nem todo mundo encaixa, né? Isso na parte de abertura, mas eu acho que essencialmente você tem que... Tem duas coisas importantes. Primeiro, eu acho que é você saber diferenciar os alunos. Então, por exemplo, o Vescovi, que foi meu primeiro aluno, né? Que, assim, de destaque,
Ele é um jogador muito agressivo, tudo que você passava para ele pegava, uma facilidade muito grande, né? E ele. É o tal negócio, tem jogador para chegar grande mestre, chegar no top, como o Fioruza, né? Seu treinador faz tudo, passa tudo, mas tem uma hora que é igual o Kung Fu Panda, sabe? Quando ele vai lá, no filme dele, ele fala assim, que ele pega lá o Leopardo das Neves, lá, eu acho que é o Tai Lung, né? E aí ele pega a mão dele e levanta o dedinho, e aí ele fica desesperado. Olha, você tem lá, esse é o golpe do dedo Uji. Mas o Shifu não te ensinou isso lá, raposinha. Não, mas eu peguei as manhas, e puf, né? Aí vai dar o golpe. Acho que por mais que o treinador faça, acho que tem jogadores que têm essa manha, sabe? Que tem esse escaduche aí do Kung Fu Panda e que vão mais pra frente. Eu fico pensando no Fioruza, pô, será que ele leu todos esses livros que a gente mencionou? Como é que chega tão a Ezipenko, né? O que eu acredito? É um trabalho dirigido, de posições temáticas que você passa para o aluno vai fazendo, e ele também tem um esforço próprio e vai fazendo. No caso do Vesco, por exemplo, ele não saía do clube, ele ficava lá o dia inteiro. O pessoal brincava. Clube paulistano, né? No Paulista. Ele ficava assim, pessoal, mas esse moleque não dá sossego. Não. Ele ficava direto, tudo que a aula ele pegava de sábado, domingo. Teve vezes, por exemplo, que ele estava jogando torneio, a coisa prolongou muito e ele levei ele para casa. Você fica em casa, a coisa você dorme, porque no dia seguinte tinha várias vezes assim, você ficava ficava colado, assim, é um treinamento, você ficava direto ajudando e treinando, né? Se não me engano, ele era o número 1 do mundo no Sub-12, quando jogou o Mundial de 90. Ele tinha acho que 250, se não me falha a memória. Posso estar equivocado aqui. Mas você veja, é um talento excepcional. Ele aprendia tudo, pegava tudo que tinha, chupava tudo, era uma coisa impressionante, né? Mas ele era muito assim, ele não era muito de ler. Eu lembro que eu li o Pac-Man com ele, e teve um momento, uma partida do Elf contra o Nightfield, né? Que o Elf tem um peão em D6 lá, muito interessante, e que teve um momento, o que eu fazia? Eu parava a análise e falava, aqui tá aí, ficava falando análise de cabeça. Eu treinava e ele treinava, não ficava mexendo no tabuleiro, uma coisa que a gente sabe hoje, mas não pode, né, mexer o tabuleiro. E tem a análise do Pac-Man. E aí ele parou no meio e falou, não, pera lá, tem um sacrifício de dama. Era tipo uns 4 lances na frente, ele já vislumbrou um sacrifício da mate em 3. O livro tem uma sequência aqui da mate mais longa e sem o sacrifício de dama. Ele via assim, a gente fazia isso, assim, ele tinha muito de parar e ver. Então tinha um cálculo muito bom. Começou jogando o Grunfeld, por exemplo, depois jogava o Benko, né? Depois foi mudando, né? Enfim, era um jogador incrível. O Leitão a gente tinha a distância, né? Então eu conversava muito com o pai sobre livros, o pai tinha uma biblioteca, mencionava bastante coisa de livros, eu mandei algumas cartas ali sobre como tinha que treinar e tal, não tinha internet, né? E aí a gente se encontrava muito nos torneios, aí nos torneios a gente aproveitava, e ele viajava bastante nos torneios, e a gente preparava bastante. Mas o Leitão, ele é impressionante, assim, ele estudava muito, lia muitos livros, ele é mais, assim, estudioso, vamos assim dizer, ele não é o Giovanni, a gente tinha que ficar mostrando as coisas para ele, era mais prático, mas pegava as coisas, só os dois, assim. O Rafael, vocês chegaram a trabalhar no Mundial que ele ganhou primeiro, né? Sim, o Mundial de 91 foi o primeiro, que ele era meu aluno, e foi uma festa, né? Ele foi. O Mundial de 89, pra você ter uma ideia, ele fez 10,5 em 11, e não foi campeão. Então foi o Irving Hernandes da Indonésia que parou. Aí no ano seguinte, que foi 90, foi esse que eu mencionei, né? Que esse lá, que o Giovanni já era o número 1, se não me engano. Ficar um ano sim, um ano era os dois. E essa rivalidade é sempre muito importante, assim como você. Eu treinava o Krikor, tinha você, né? Você tem lá o Súpico e o Shumiatsky, o Arthur Chiari, por exemplo, o Casimiro. Sempre é bom que se tenha uma rivalidade, porque um vai motivando o outro, uma rivalidade saudável, né? Então, acho que isso aí faz parte. Aí você vê, mas aí depois vai mudando, por exemplo, os alunos vai mudando, você vai pegando, fui pegando, vamos dizer assim, as manhas para treinamento e fui vendo assim, você tem que pegar o aluno e você vê no que ele é bom, você tem que tentar manter, e no que ele é ruim você tem que eliminar os defeitos, e você aumenta a porcentagem. Que nem faz o pessoal do vôlei, né? Aquele monte de técnico, para saber quem está saltando, quem salta mais na segunda, quem é que está mais cansado, quem já não está dá mais o corte, o levantador, entendeu? Então eu acho o seguinte, que você tem que pegar, eu faço um fichário sobre isso, eu pego e vejo como é que ele está aqui, como é que é a hora de mudar a abertura, como é que ele está nos finais. Então eu vou fazendo tipo um trabalho, eu tenho meus famosos caderninhos, o Krikor da risada, eu mandei esses dias umas fotinhos do caderno, mandei para Amanda Marques, o pessoal, Tatiana Rádio, galera que treinou, às vezes eu mando o caderninho que eu tenho aqui antigo, como eu faço isso, porque se você tem
um check-up de como é seu aluno, e saber também como que são, às vezes tem aluno que não aceita bem as derrotas, como é que tem que trabalhar, às vezes tem que ficar trabalhando muito isso para ele poder dar um salto. Tem aluno, por exemplo, que tem deficiências com um apuro de tempo, então a gente sabe que é insegurança, então você tem que trabalhar isso, então tem um jeito de trabalhar para ele conseguir melhorar como jogador, né? E muito esforço próprio, porque a gente sabe que se o aluno não estuda ou não faz o dever de casa e não dá dica, como falou lá o Neudes, não faz um trabalho sozinho também, né? Ele fica muito preso ao técnico, ao treinador, e ele não dá voos mais altos. Então, você tem que fazer isso, tem que pegar o aluno e trabalhar ele como um todo, todas as partes, psicológica, emocional, tudo, ver o que ele está melhor e tal, e você tem que ter aquele toque ali para fazer com que ele melhore, né? Eu acho que eu tenho, esses anos todos, eu tenho essa facilidade, talvez eu consigo pelo menos ajudar até um certo ponto, fazer ele melhorar. Depois eu acho que chega um determinado momento, o aluno chega a 2.400, por aí, né? Ele tem que ter voos mais altos. Então tem vários exemplos. Eu treinei o César no Metsub e o Otávio, por exemplo. São jogadores diferentes, né? O Armin Prudian treinou muito tempo comigo, depois treinou com o Crico, né? Enfim, mas você fazer. O Armin também é um que percebe. Você dava um repertório curtinho para ele, já melhorava, né? Ele tira leite de pedra. Talvez seja o jogador mais sortudo que eu já conhecia, o Armin Prudian. Tem estrela, o Armin, né? Eu nunca vi isso, nem no Leitão, nem no. Ele é assim, ele tem uma facilidade, mas enfim. São outros tempos, né? Então a Tatiana Ratko era a que mais estudava, talvez. Ela realmente era impressionante, ela estudava muito, né? A Juliana Teral é um talento impressionante, né? E tem a Vanessa Feliciano, as duas ficaram com uma rivalidade. E eu lembro que a Juliana não era meio avessa a estudar. Ela treinava junto com o Rodrigo Teral, o Rodrigo deu aquela subida para 2.400, tinha o Diamante que jogava na categoria dele, né? Mas a Teral, ela tem uma facilidade incrível, né? Então, um trabalho assim direcionado, você vê, ela chegou a quase 2.300, mas é muito forte a Teral. A Tatiana, talvez não tivesse o talento da Teral, um exemplo, mas ela tinha muito estudo. Então, ela chegou a ganhar uma Copa latino-americana, junto com o Martínez, se não me engano, ficou um monte de gente boa ali, lá atrás, né, jogadores fortes, e ela ganhou, ou seja, você fala, puxa vida, né, o que eu fazia? Eu acho que, falando um pouco dessas questões de gênero também, eu procurava colocar as meninas para jogar com os meninos, então quando você vê que existe tá destoando, tem que jogar com os meninos, e eu lembro que o Vinícius Marques, o pessoal até brincava assim, você não vai botar a Tatiana para jogar com a gente no 16, eles ficavam assim todos preocupados, eles jogavam bem, claro, melhor, mas assim, porque ela era uma jogadora dura, né, e ela realmente respondeu muito ao treinamento, mas estudando muito. Eu lembro que ela ficava vendo exercícios de tática no ônibus, indo para os campeonatos e tal, e assim, tem vários alunos, né, mas cada um no seu estilo, no seu tipo, né, então você tem que saber, eu acho que trabalhar, identificar qual que vai fazer, dar 3 opções de abertura, né, e ver qual que ele se encaixa mais, pedir para fazer os determinados exercícios específicos que eu peço, dependendo da resposta que não dá, você já identifica mais ou menos qual é o caminho que você tem que fazer para o treinamento, né, conversar com o aluno e ver como é que é o emocional dele, e assim você tenta fazer o melhor possível para ele, claro. Né, esse é o caminho, né. Uma pergunta, quão importante é para você o talento do aluno na evolução dele? Assim, existe, acho que todo mundo sabe que existe alguma coisa, é difícil explicar o que é, mas existe, mas quão irrelevante é? Assim, se o moleque é muito talentoso, mas não estuda nada, aonde ele pode ir? O moleque que é menos talentoso ou pouco talentoso, mas se mata de estudar, até onde... Então... A pergunta é difícil, eu sei. Não, assim, depende do nível, né? Você fica pensando até onde pode chegar. Esse negócio da manha que eu falei do Kung Fu Panda, eu acho que tem alguns jogadores que, como o Romário falou, o Deus falou, o baixinho aí é o cara, né, não sei o quê. Tem jogadores que você realmente são diferenciados, né? Então você fala, pô, o que esse moleque tem é um talento, assim, fantástico. E quando junta talento com esforço, aí fica difícil, né? Então, ninguém vai negar, tá? Você fala, por exemplo, o Botvinnik disse que o Karpov não era um jogador talentoso. Poxa, imagina se fosse, né? Certo, e ele era e falava que o Kasparov, a gente percebe que o Kasparov exalava assim, uma atmosfera tática, mas o Karpov, poxa vida, né? Você não se como é talentoso, né? Cara que ficou aí com performances incríveis, tantos anos jogando, joga um ping até hoje espetacular.
Então, acho que se você tem talento com esforço, você, claro, vai a níveis inimagináveis. Mas se eu tiver que escolher, é o esforço. Eu acho que todo professor vai falar isso, porque o talento se perde, sabe? Se você não tiver o trabalho diário e tal, o talento se perde. E a coisa que a gente mais escuta é, poxa vida, aquele menino é um talento. Como é que eu posso dizer o talento? O talento é a mesma coisa que você falar idioma. Se você tem um talento e você tem a capacidade da criança jovem, você vai falando, ela pode dominar alguns idiomas em uma tenra idade. Quando ela avança, já começa a ficar difícil, não é verdade? Então, o talento tem momento para isso, né? Então, você percebe que, acho que a gente vai amadurecendo e a gente parece que vai esquecendo as coisas, a gente vai se engessando de certa maneira, acho que não sei se é uma coisa do ser humano. Então, já tive alunos talentosos, mas que não gostavam de estudar. E aí, meu amigo, vão ficando para trás, né? Aquele jogador estudioso, sistemático, ele vai para frente. Por exemplo, o Leitão, acho que ele, além de ser muito talentoso, ele lia o xadrez básico com 7 anos de idade, tudo ele perguntava. Eu me lembro, nessa partida que eu mencionei do Mundial, por exemplo, eu fiquei analisando com o Luiz Roberto da Costa Júnior, teve o dia livre, todo mundo foi jogar bola e tal, né, eu fui dar uma descansada, porque eu treinava, né, alguns pro Igor Steinhoff, com baita talento e tal, que foi terceiro do PAN, e juvenil, ele fiquei lá com ele vendo umas partidas e tal no dia livre. Mas eu lembro que o Leitão vem, ele tinha, acho que ele tem 91, tinha lá para 11 para 12, ele chega assim, ele falava para ele que eu fiz uns estudos, umas análises caseiras aqui da sua partida, e eu descobri que você jogou torre C8, mas eu acho que dama 5 era mais forte na partida com o Gurevich. E aí eu falei, caramba, né? Quer dizer, depois de tudo que foi analisado, a gente foi lá e toda a molecada em volta, né? O pessoal em volta, o pessoal comentando a partida, ele foi sozinho, foi ver a partida, foi o único que foi fazer isso, entendeu? E aí ele foi lá e dama 5 é mais forte mesmo, e ganha pior a partida. Então você percebe o seguinte, se tem aquela curiosidade, aquela vontade de estudar, de tentar encontrar o que tem de melhor na posição, você vai longe. Então, você dá exercício para o aluno, né? Eu sempre brinco com os alunos, se eu quero que ele faça 15 exercícios, eu dou 30, né? Porque aí eu vou chegar nos 15 que eu quero, nunca dá 30. E quando aí você dá os 30 e o aluno faz os 30 e pede mais, aí você é aquele que está estudando. Então, não tem jeito, Felipe. O estudo, eu vou dizer que eu vou além, eu acho que o estudo é 90% de um profissional de xadrez, o estudo. E os 10% restante é o talento inato. Fala, nossa, mas não é muita coisa? Você vê que o pessoal estuda. Não pense que o Carlsen estuda, o Firouz estudou, teve lá com o Ivan Sokolov, eu acho que fez um site, né, do Kramnik, com essa geração incrível da Índia, né? A gente pode dizer assim, mas ele não leu, eu duvido que o Firouz usa, essa molecada que chega a grande mestre, o próprio Karyakin leu todos esses livros aí que tinha aí, né, em russo, você acha que leu? Não. Mas eu imagino o seguinte, que esses livros foram lidos para eles, mas não lidos como a gente lê de capa contra capa. Mas o cara vai lá, junta e vai fazendo todo dia treinos diários de 8, 6 horas por dia. Vamos fazendo, poxa, já vai mastigando, você tem que deixar pronto, essa é a tarefa do treinador. E aí você economiza tempo, né? A gente, nossa geração, a gente lia um monte de porcaria, a gente não sabia o que fazer, né? A gente ficou perdido ali, né? Agora não, quando você tem uma coisa sistemática, né, você não pode ser o método que for, né, qualquer escola armênia, russa, da Ucrânia, não importa, ou um técnico mesmo, né, seja quem for, você escolhe lá um método e você vai mastigando para o seu aluno. Se ele responde, ele estuda, é claro que o talento vai diferenciar aqueles que chegam mais alto, né, mas assim, sem o estudo ninguém vai para frente. Como é que só olhando, jogando, né? O cara pega de pincelada, mas depois chega uma hora que ele vai ficando para trás, né? O Cajal, por exemplo. O Cajal era um talentoso na tática, mas ele, quando chegava na posição fechada ou bloqueada, ele ficava olhando para os lados, tentando, sabe, quando o cara... Achar algum golpinho qualquer. Não acha o golpinho, e aí ele entregava buraco, as casas fracas, né? Aquelas histórias que você vê o pessoal, tal jogador, ele é ruim nas posições simples, né? Tem discutido vários livros, aquelas posições técnicas e tal. E tem jogador que não consegue jogar posições bem, ele acaba deixando alguma coisa e tal, e não vai de ponta a ponta nas posições simples. Isso é falta de estudo, falta de pegar partidas importantes de jogadores que têm essa técnica. E os grandes jogadores campeões do mundo são jogadores que dominam, né? A grande maioria deles posições simples, né? E você tem jogador que não estuda e aí o cara vai ficando para trás e os outros que estudam bastante acabam ficando na frente. Então eu acredito muito no estudo, não tem jeito, não.
e como é que força... Não, força não sei se é a palavra correta. Como é que faz... hoje em dia não pode. Como é que faz para o aluno de hoje, que tem tantas opções de entretenimento, de coisa melhorar, como é que faz para, de alguma maneira, criar um hábito, alguma coisa para ele realmente estudar, uma vontade? Sim, aí que está o problema, né? Eu acho que a internet vem com muita informação, mas vem com muita distração também, né? Uhum. Então, o pessoal se distrai muito em jogos, ou vídeos de YouTube, ou YouTubers, ficam vendo lá, ficam maratonando também séries. Eu acho tudo isso muito bacana, acho que é importante, mas assim, se perde, você fica às vezes no Facebook ou no WhatsApp, quando você vai ver, se você olha, ficou 3 horas ali, o dedo. Sabe, hoje um celular, né, a gente fica no computador e tal, mas a molecada tem tudo no celular e fica desesperado quando você fala, ó, desliga o celular, parece que está ligando. É o irmão, sabe aquela... o irmão dele mais próximo é o celular. Então é uma geração diferente, acho que vai se analisar o que a gente pode fazer. Né? Enfim, o que eu procuro fazer? Eu acredito muito no seguinte, eu peço para eles, muitas coisas que eu falo de dicas e frases e tal, então... Eu fico brincando assim, no treinamento específico, só algumas dicas, assim, eu falo assim nas partidas, finais, peão de torre, inimigo número 1 do cavalo, por exemplo. Aí eu falo da terça maior e quadratura, tem gente que não sabe o que é isso, explico lá a posição do bispo cavalo. Coluna lateral no final é melhor que coluna central, sabe essas coisas, dando as posições, mostrando e falando, assim, você faz é tipo um método de cursinho, você fala uma frase... E aí ele guarda a frase, entendeu? Eles são muito assim, a frase marca, entendeu? Você fica explicando muito. Por exemplo, a atração do rei inimigo a uma região de maior perigo, que o xadrez básico falou. Eu brinco para eles que é aquela combinação vem neném, sabe essas coisas? Você tem que procurar fazer brincadeiras desse tipo para tentar deixá-la legal e fazer eles poderem ir atrás no estudo. E não ficar muito no computador. Então, por exemplo, eu acredito que você pode aprender aqui na máquina, né? Você tem um conhecimento vem muito rápido aqui pela máquina, mas também pode vir muita bobagem, você fica muito preso a essa tela, né? Eu acho que o conhecimento vem de outros fatores. Por exemplo, quando você começa a ler o livro, a mensagem do livro é mais lenta, então você meio que baixa o seu grau de estresse ou de ansiedade, e ao ler o livro, no momento adequado, você melhora. Por exemplo, quando você escreve, todo mundo fala que a melhor maneira que é ensinar, né? Você aprende uma coisa quando você ensina. Mas o ato de escrever, que eles detestam escrever, né? Hoje em dia você pega as crianças com cada vez mais garrancho, parece médico aviando receita. Você pede para eles, olha, escreva sobre o assunto. Eu peço para fazer resenha às vezes, né? Tem aluno que faz. Igor Lorenzon de Carvalho, que foi meu aluno, ele fazia resenhas da posição assim que, parecia uma tese de doutorado, né? Eu ensino em Ribeirão Preto, mas ficava impressionado como ele escrevia, né? Pô, vai ser um filósofo esse cara, né? Mas aí foi pro caminho da medicina. Então, escrever sobre uma posição, aí você pega então eu peço muito para fazer esses resumos, essa resenha, né? Claro, certo também, não dá para você pedir para fazer isso um aluno de 8 anos, 6 anos, mas eu já peço uma coisa diferente, né? Para fazer pequenos comentários, né? Então, assim, você trocando o ambiente de estudo, você vê se o aluno vai gostar. A maioria não gosta e não quer fazer. Mas aqueles que fizeram isso progrediram mais rapidamente, porque a ideia é baixar a ansiedade, é uma geração muito ansiosa, entendeu? Se você tenta estou dando algumas dicas, claro, não dá para falar tudo aqui sobre isso. Eu estou mostrando algumas dicas que você pode tentar fazer para baixar a ansiedade. No termo da abertura, por exemplo, eu sempre falo para eles assim, olha, a abertura até o lance 12 a gente tenta dissecar, ver o melhor que dá, mas do 14 ao 27 eu fiz uma estatística de muitas partidas que eu vi, onde a maioria das partidas se definem, né? Aí, do 14 ao 27, como é que você fez isso, Pelico? O pessoal fala, olha, é uma questão de pegar todas essas partidas e fazer uma estatística. Eu tenho a estatística aqui. Mas eu falei, é claro que pode ser que nem margem de erro de eleição, né? Pode ser um pouquinho para mais. Claro. Mas se você se dedica nessa parte, então exercícios específicos de treinamento para que ele foque nessa área, porque a gente sabe que depois do 27 o que vai acontecer é que alguém vai estar melhor e vai estar lutando para salvar o outro, enfim, mais ou menos por aí, né? Agora, é duro, viu? Essa geração, ele não, parece que às vezes não confia muito, acha que no YouTube vai estar toda, ali vê um vídeo e tal, eles aprendem bastante, mas tem muita coisa errada, né? E acho que foi o Kasparov que eu vi esses dias, que falou que eles têm mais informação do que o Fischer tinha, talvez, né? Com 13 anos, eles têm mais informação que o Fischer, mas eles não guardam. É muito comum você ensinar uma coisa para o seu aluno, eu faço o teste, eu passo às vezes 1 mês, 2 meses e volto naquela posição, peço para falar, e eles me olham às vezes assim,
Nunca vi isso na minha vida. Nunca viu na vida, outros conseguem pegar só flashes, e aquele que estudou fala, não, você me mostrou isso assim, 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 assim. Aí aquele que fala, aquele A, esse aí é o que realmente está se dedicando, entendeu? Porque, ao fim e ao cabo, se você não fizer um esforço pessoal, você não melhora não só no xadrez, mas na vida. Você não pode ficar o treinador de muleta, ele faz a parte difícil, assim, de ajeitar, mas a parte fácil, que é você ter a força de vontade e estudar por conta própria, é sua, só sua. O treinador não pode fazer método sobre meter uma bolacha no cara. Né? Não dá, né? Não. Não, muito, muito bacana essa resposta. E para terminar, assim, para quem não tem acesso a um treinador e, vamos dizer assim, está na faixa de 1.600, 1.800, você tem algumas leituras que você recomenda? Assim, pelo que eu entendi da entrevista, você realmente acha que cada jogador tem os seus prós e contras, tem os seus específicos, né? E essa é uma das vantagens de ter um treinador para olhar isso para você. Mas e se a pessoa não tem? Por exemplo, você lá novinho, quando você tinha seus 13, 14 anos, que material que talvez hoje tem, antes não tinha, o que você recomendaria para essa pessoa? Bom, acho que o que tem que fazer assim eu tenho muito orgulho de treinar dos professores, desde 2010 o projeto aqui na Prefeitura de São Paulo, né? E a gente tem muito isso, né? Os professores da rede pública municipal, né? Então lá, Paulo Nicolini, Márcia Vitor, eu não vou citar aqui muitos porque vou ficar em conta com alguns que eu não vou citar, mas assim, são um projeto maravilhoso, né, das escolas públicas municipais, né, e eles trabalham com muita dificuldade, né, porque não é fácil, né, então você vê lá, tentar, que material que usa, os professores se desdobram, esses são os verdadeiros heróis aí, tentando incentivar essa molecada de periferia, você vê assim, o trabalho assim, insano que eles fazem, eu estou no grupo do WhatsApp deles, é incrível a dedicação desses professores, né, fico pensando neles, como é que eles vão, né, se dedicar, né, aí se eu falo, pega o celular, por exemplo, e você pode fazer um monte de atividade. Tem criança que não tem, mal tem, né? O que ficar, como é que vai ter um celular, né? Então é difícil você dar uma dica assim, dependendo do grau, né? Mas assim, sempre você consegue, né? Ter um celular, alguma coisa assim, um computador de um amigo e tal. Assim, exercícios de tática, por exemplo, tem uns borbotões, você não precisa mais de livro de tática. Então você tem vários sites, né? Então você tem aquele Chess Coach, Intuitive Chess, que são sites específicos para exercícios de tática. Eu acho que todo jogador que está começando em 1.600, ele precisa melhorar na tática. Se ele não consegue ver mate 1, mate 2, fica difícil, né? Eu sempre oriento o aluno a fazer o exercício de tática à noite. Né? Eu acho que tática é a coisa que tem que fazer até morrer. Você tem que estar cansado lá, dá um exercício aqui, sabe? Porque você precisa estar com a mente treinada para essa parte tática. Não adianta, isso já conta muito, mas se você não vê um golpe, tá difícil, né? Então, você tem que fazer isso à noite, quando você está cansado. Assim, hoje é difícil dizer isso, a molecada troca o dia pela noite, né? Todo mundo acordando 4 da tarde. Às 10 horas eles estão a 1.000. Pois é. Então, mas assim, você tenta ver, olha, eu tô com sono tal horário, meia hora, 1 hora de exercícios de tática, para tentar simular mais ou menos um torneio, né? Que a maioria das partidas, 1h30 de jogo, começam a vir as besteiras táticas, né, por cansaço e tal. Então você pegar e fazer exercícios de tática, tentando simular, ainda que mal, né, uma condição de torneio, você fazer quando você está cansado, você faz isso. Jogar 2 partidas toda noite das aberturas que você joga. Joga 2 de 10 minutos, nunca nem mais nem menos. Eu acho que o Knežević, que é um antigo treinador da Iugoslávia, ele dizia que o 10 minutos é melhor, porque você consegue jogar mas no caso, sem acréscimo, né? Você joga porque você consegue trabalhar um pouquinho mais. Hoje a gente tem esse problema de estar pegando um cara que pode estar copiando de um computador, né? Vai ser difícil fazer isso num bullet, mas você tem que confiar nas pessoas e jogar 10, né? Eles ficam bravos, não, mas vamos jogar 3 com 2 ou 2, porque eles estão ansiosos, né? Você vê dos que eu treino. Mas 10 minutos é o melhor, porque você joga 2 partidas, sempre você joga da abertura que você está treinando, e depois você grava e depois analisa essa partida. Então, umas 2 partidas, quem tem tempo, você treina mais. Todos esses livros que eu mencionei, eu acho que você tem que ler. Se não tiver, o Xadrez Básico, eu acho que Estratégia Moderna do Pacman, você tem que ler esses 2 livros como obrigação. O Xadrez Básico é impressionante, eu ainda acho o melhor livro escrito em língua portuguesa, ele abarca desde o começo até o final, merecia uma edição no sistema algébrico, como o Plano fez com o Tratado Geral do Xadrez, mas ele está disponível aí
o jogador tem que ler, ou o pessoal que está começando tem que ler. O pessoal que de 1.600, 1.500 fala, leu esse livro de ponta a ponta, já vai ter bastante conhecimento. E o Estratégia Moderna do Pacman não tem nem o que falar. Esse livro, ele condensou um livro relativamente... Não é aquele que seja curto, né? Mas ele condensou uma quantidade de informações impressionantes. Ele é muito bem escrito. E a versão em português do Flávio de Carvalho é excelente, né? Ele escreveu muito bem. Então, eu acho que esse livro, esses dois tem que ler. Jogar os torneios online o máximo que puder. Eu acho que quando, graças a Deus, saímos dessa pandemia, voltar aos presenciais, jogar o máximo que puder, porque a prática a gente sabe, aí você vai pôr as partidinhas que você jogou na internet, você vai lá e joga ao vivo, pega a planilha, analisa com o computador e vai depois lendo outros livros depois desses dois, porque demora um pouquinho para você ler esses dois livros, não é fácil. E progredindo assim, né, com esses livros, com essas dicas de tática. Você pode ver youtubers como você aqui, né? Eu acho que tem pessoas que estão iniciando o canal excelente, como o teu e outros. É bom você sempre dar uma olhada no que esses youtubers, grandes mestres, jogadores que são profissionais, que têm um cabedal de conhecimento grande, estão fazendo. Então, pegar toda essa informação, esse conhecimento disponível gratuitamente, é claro, você tem que ver. Enfim, eu acho que seria mais ou menos por aí, acompanhar os torneios online que acontece, ver os comentários do lado, tentar pegar e aprender alguma coisa. Enfim, acho que são as dicas que todo mundo daria, mas assim, é difícil, né? A vantagem do treinador é que ele pode já te eliminar etapas, né? Claro. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe das dificuldades, então acho que essas pequenas dicas, né, talvez possam ajudar a dar um norte aí para quem está se esforçando aí sozinho nessa difícil arte de aprender o nosso jogo, né? Não, sem dúvida vão ajudar. Bom, só tenho a agradecer pelo seu tempo e pelas palavras, Peliquian. Imagina. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Bom, é isso. Até mais, pessoal. Obrigado, Peliquian. Obrigado, Felipe. Antes de agradecer aí o convite, fiquei muito contente com o seu convite e parabenizar o seu canal. É bacana o que você está fazendo. O formato do canal está excelente, com as partidas, com as histórias e com o seu conteúdo que você coloca no site. Acho bacana que jogadores, assim, grandes mestres como vocês, que são os melhores jogadores do Brasil, estejam dando essa disponibilidade para as pessoas poderem ver. Então, sucesso para você, fico muito feliz com o seu canal e parabéns você pela iniciativa. Obrigado, Peliquian. Um abraço. Um abração aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.